Na aulinha de hoje eu trouxe para vocês 2 tipos de rostinhos, com molde e sem molde. E nele eu fiz, com molde, eu fiz um rostinho bem assim, mais do estilo mais fofinho, mais para humanizado. Eu fiz com a boquinha modelada, com o narizinho e usei olhos adesivos. No outro rostinho que eu não fiz com molde, eu fiz com marcador de boquinha e fiz os olhinhos com pinta-bolinha. Vamos lá? Vamos lá então fazer o nosso rostinho bem fofinho? Aqui eu peguei 30 gramas de massa, lembrando que eu tingi ela com a tinta pêssego, tinta de tecido, cor pêssego, que é a tinta que eu gosto de tingir tomzinho de pele. Tingi os meus bonequinhos, tudo com esse tomzinho aqui de pele, cor pêssego. Sempre sovando bem, mesmo com molde, tem que sovar bem. Vamos fazer uma bolinha bem bonitinha, sem rachaduras. E agora a gente vai colocar aqui dentro do molde. Sempre empurrando tudo para dentro, sem deixar excessos. Dou uma apertadinha aqui. E aí, para ser mais fácil da gente estar tirando do molde, a gente faz assim, ó. Dou uma apertadinha do lado e uma apertadinha embaixo. E aí ele já fica mais soltinho, tá vendo? E agora ele já cai. Feito isso, vamos tirar as marcações que ficam. Vamos fazer mais uma marcaçãozinha aqui, ó. E agora com esse dedinho aqui, a gente vem e tira a bochechinha. Não é no meio não, tá? É um pouquinho aqui do ladinho. Faz isso do outro lado, tirando a bochechinha, apertando de levezinho. Não precisa apertar muito não. Só para tirar a bochechinha mesmo. Sempre com carinho, com delicadeza. E sempre acertando. Rostinho é treino, tá? Rostinho é persistência. Feito isso, agora a gente vai tirar o narizinho. Um negocinho aqui. Pronto. Ó, vamos tirar o narizinho aqui. Vou só apertar e agora eu vou juntar. Juntar tudo pro meiozinho aqui, ó. Apertei e juntei. Venho trazendo com um pincelzinho modelador. Sempre com carinho, com jeitinho. Aí, agora aqui, a gente pega o mesmo dedinho e puxa um pouquinho para baixo. Que ele já vai me dar um queixinho. Pego esse dedo de suporte aqui e puxo um pouquinho. Faço novamente a marcaçãozinha da bochecha. E agora com essa estequinha aqui, o nome dela é esteca gravata. A gente vai aprofundar aqui, de um lado para o outro, e vai, com o outro lado aqui, a gente vai subir um pouquinho, ó, desse jeitinho. Venho com o meu pincel modelador novamente, faço uma bolinha aqui e uma bolinha aqui. E agora a gente vai pegar o lábiozinho de baixo. Apertando um pouquinho e subindo um pouquinho. Desse jeito.
E agora a gente vai fazendo com bastante carinho. Venho com o dedo e tiro as marcações. Faço dos dois lados isso. Vou afinar um pouquinho mais o narizinho aqui. Venho novamente. Agora, eu venho com a esteca faquinha. Venho aqui e separo um pouquinho. Separo do outro lado também. Boquinha é persistência também, tá? Boquinha, rostinho, tudo é persistência e bastante treino. Sempre tirando as marcações. Venho aqui, faço meu queixinho novamente. Nunca esquecendo de tirar as marcações e de fazer aqui bem bonitinho, bem certinho. Ó, aqui embaixo, eu abaixo um pouquinho para me dar um lábiozinho aqui em cima, embaixo do nariz, tá? Ó, embaixo do nariz. Já me deu um lábiozinho aqui. Reforço aqui a marcaçãozinha do sorriso e faço aqui no meio do narizinho. Aperto um pouquinho o pincel e puxo bem de levezinho. Sempre remarcando a boquinha dos ladinhos. Venho com a estequinha novamente e subo um pouquinho essa boquinha. Aperto e subo um pouquinho. Aperto e subo um pouquinho. Somente isso, tá? E agora com essa estequinha aqui, ó, pode ser uma estequinha bem fininha, pode ser um palito de dente, também serve. Venho aqui, ó, faço uma bolinha, um buraquinho e puxo um pouquinho pro ladinho. Já tá o narizinho aqui bem bonitinho. Com a mesma estequinha do outro lado, eu vou estar fazendo aqui a voltinha do nariz, dos dois ladinhos aqui, ó. Só para o narizinho ficar mais bonitinho. Aperto um pouquinho, só para dar uma formazinha mais no nariz. Se precisar, eu reforço de novo aqui o buraquinho do nariz. E já tá prontinho nosso rostinho. Viu que bonitinho? Aí aqui vocês têm a opção de colocar olhinhos adesivos ou de estar pintando com pinta-bolinha. Pegando a tinta, botando no pinta-bolinha ou no boleadorzinho, se vocês tiverem. Ó, um boleador, bota na tinta, faz uma bolinha aqui, tá? Aí fica a critério de vocês, se vocês querem colocar olhinhos adesivos ou pintar com pinta-bolinha. Aqui eu vou estar mostrando para vocês com olhinhos adesivos. Esse aqui que eu estou usando é o R018 tamanho P, da Estalier. Eu gosto de tirar com a pinça, mas aí fica a critério de vocês como vocês preferirem, como vocês acharem melhor, né? Coloco aqui no lugarzinho que eu quero, não afundo ainda, tá? Coloco do outro lado. Vejo se é isso mesmo que eu quero, se não for eu modifico. E agora sim,
eu aperto, eu aprofundo com pincel modelador ou com um boleador, se vocês tiverem. Mas sempre com bastante cuidado, para não escorregar, tá? Aprofunda bem, porque se a gente não aprofundar, quando ele seca, ele salta para fora e não fica bonito. Então, a gente tem que aprofundar bastante para poder, quando a massa ressecar, que ela encolher, ele não salte para fora. Então, aqui com o dedinho a gente vem tirando as marcações. Sempre com carinho. E agora a gente vai fazer a orelhinha. Aqui eu peguei 2 pedacinhos de massa, faço uma coxinha. E coloco ela aqui bem nesse vãozinho aqui, ó, entre o olhinho e a bochechinha. Bem nesse vãozinho, que fica a orelhinha. Venho, coloco aqui e afundo com o pincel modelador. Do outro lado a mesma coisa. Coloco, vejo se está na altura certa e afundo com o pincel modelador. Somente isso, tá? E agora eu vou estar mostrando para vocês aqui um outro modelinho de rostinho sem molde. Aqui eu peguei 30 gramas de massa, a mesma quantidade que eu fiz esse aqui. Sempre sovando bem, vamos fazer uma bolinha. Sem rachaduras. E agora a gente faz tipo que uma coxinha, um ovinho. Com pincel modelador ou cabo de algum outro pincel que vocês tenham em casa ou até mesmo com o dedinho. Vocês venham e separem. Lembrando que não é no meio não, tá? É um pouquinho para baixo, um pouquinho abaixo do meio que nós vamos fazer a nossa cavidadezinha para estar colando o olhinho. Então, eu venho com o meu dedão ou com o dedinho também serve, tá? E aí, a gente vai acertando até ter aquela cavidadezinha aqui, que o molde já me dá. Ó, sempre com o dedinho, acertando. Sempre com carinho, tá, gente? Com tranquilidade. Tirando todas as marcações. Aqui eu tô mostrando para vocês que vocês também conseguem fazer um rostinho bem bonitinho, sem molde. Ó, aqui já tá o formato do meu rostinho, tá? Tira as marcaçõezinhas. E aqui eu vou tirar um narizinho. Esse aqui é outro modelinho. Vou tirar o narizinho aqui. Do mesmo jeitinho que a gente fez com o outro. Só que aqui eu não vou separar as bochechinhas, tá? Subo um pouquinho de massa aqui. Desse jeitinho aqui, ó. Já me deu um narizinho. Aqui eu tiro as marcações. Sempre com carinho. E aqui eu vou estar usando o marcador de boquinha da Blue Star. Venho aqui e faço uma boquinha. Aqui já é um outro modelinho que vocês também conseguem fazer. E agora nós vamos colocar o olhinho e a orelhinha.
esse rostinho aqui eu vou estar mostrando para vocês como que a gente faz quando a gente não tem, né, os olhinhos adesivos. Então, eu vou mostrar para vocês que vocês também conseguem sem ter os olhinhos adesivos. A gente vai usar aqui, ó, a tinta acrílica, pode ser brilhante, pode ser a PVA também. Aqui eu peguei um boleadorzinho, vou molhar na tinta e vou colocar ele aqui, ó, bem no lugarzinho que eu quero o olhinho. Molho na tinta novamente e coloco do outro lado. Ó. Feito isso, eu vou esperar secar um pouquinho para tá vindo com a outra cor da tinta. Pronto, deixei secar um pouquinho. Agora eu venho com outra tinta de outra cor, tinta de tecido. Com o mesmo boleador, eu molho um pouquinho e coloco aqui embaixo. Faço uma outra bolinha aqui embaixo. Do outro lado, a mesma coisa. Ó, desse jeitinho. Agora eu peguei 2 bolinhas de massa, vou fazer uma coxinha, igual o processo do outro. Vou colocar aqui no meio, bem na voltinha, entre a bochechinha e a testa, né? E o olhinho. E vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Vou ver se tá da altura certa. E pressiono. E ele ficou desse jeitinho. Lembrando que quando a gente colocar para secar, a gente tem que colocar ele de cabeça para baixo. Por quê? Porque se a gente colocar ele assim, a bochechinha automaticamente vai pesar e vai cair. Então, vai deformar um pouquinho o rosto. Então, a gente bota assim, sempre secando de cabeça para baixo. Pego um palitinho, assim, ó. Pega um palitinho e coloca espetado aqui em cima, de cabeça para baixo, tá? Desse jeitinho que tem que secar. Então, vamos lá para a próxima aulinha?